E aí, mamães, bem-vindas ao novo quadro Sextou com Papo de Mãe do canal Mães Naturadas. Eu sou a Bruna Rodrigues e esse quadro foi criado para trocarmos experiências e aprendermos umas com as outras. Se você é nova por aqui, inscreva-se no canal e bora pro papo de hoje. E aí, mamães, tudo bem? Estamos aqui com a Sara, já falamos com a Sara enfermeira e agora vamos falar com a Sara mãe. E o nosso tema de hoje é: bom ou ruim ter filhos próximos? A Sara vai contar um pouquinho da experiência dela e como que foi a notícia da gravidez, Sara? Oi, Bruna, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, agora numa outra versão, num outro momento, que é a Sara mãe. Bom, eu tenho 2 filhos hoje, né? Eles têm 1 ano e 1 mês de diferença. Hoje o mais velho tá com 6 anos e o mais novo tá com 5 anos. Então vamos lá. Eu nunca imaginei ser mãe, nunca quis ser mãe. Nossa. Meu marido já sabia disso. Eu tinha algumas coisas que precisavam ser resolvidas dentro de mim, que eu achava que ser mãe ia deformar o meu corpo, eu ia ficar diferente. Realmente foi tudo isso que aconteceu, mas eu passo bem, estou ótima agora, Tudo tá bom? bem. E o que aconteceu? Quando veio a notícia da gravidez do Miguel, nós ficamos muito felizes e por mais que eu não quisesse, é, eu abracei com unhas e dentes essa ideia. Então eu me preparei, então eu tive tempo para fazer várias coisas pro Miguel, que era o meu primeiro filho, né? E a gente diz que o primeiro filho é o filho de ouro, né? Ou de vidro, que Divino. ninguém pode pegar, aquela coisa toda, né? E quando o Miguel tinha 5 meses, no começo, né, quando eu tive o Miguel, eu emagreci muito rápido. Em 1 mês que eu tive o Miguel, eu comecei a usar as minhas calças, né? E todo mundo achou isso fantástico, principalmente eu, Que já que tinha achava esse medo, né? que estava tudo perdido na minha vida. Quando a minha calça entrou, eu falei, nossa, Tô bem. lacrei, né? Tô ótima. Então, a gestação não é tudo isso que as pessoas falavam, tal. Nossa. Enfim, aí com 5 meses, minha calça já não fechava mais, eu tava bem mais inchada, né? Meu Deus. E eu cheguei em casa depois de uma atividade que eu tava fazendo. Cheguei em casa, eu tava recebendo um casal de amigos nossos, que é o Vitor e a Dani. Eles estavam em casa. Meu marido falou assim, o Michael, Sara, minha mãe acha que você tá grávida. Nossa, Eu que falei, ai, susto. Oi? e assim, por que sua mãe acha que eu tô grávida? Ah, porque ela achou o cocô do Miguel estranho. A minha sogra é mineira, então vocês sabem, né, gente, que se você tem algum familiar que é bem do interior, é bem antigo, vai ter sempre uma mania, um jeito de lidar com as situações. Sim. Então, para ela, eu tava grávida. Aí ele acreditou na mãe dele, não sei por que acreditou na mãe dele. Aí passou na farmácia e comprou o teste de gravidez. Meu Deus. Aí eu vou pra casa e eu fiz o teste de gravidez. Imagina, ela tá louca. Segura, né? Fez Ai, que não sei o segura. quê. Super segura, achando que eu só tinha engordado. Mas na realidade eu estava grávida, Bruna. Tava grávida. Bruna, E aí, como eu foi? chorei. Sabe, eu chorei. Chorei. Desesperada. O Michael ficou super feliz. Saltitante. A Dani naquele momento, não, Sara, fica calma, vai dar tudo certo. Você não é mãe, você não sabe o que é isso. Aí eu fui e liguei pra minha mãe e falei assim pra minha mãe, Bruna, eu não quero ter o neném, não quero ter outra gestação. Minha mãe, muito firme nas palavras, falou assim: do mesmo jeito que eu tive 4 filhos, você vai ter o seu segundo filho. E eu vou te dizer algo. E o que ela me disse, Bruna, marcou a minha vida e eu levo isso para outras mães. Minha mãe falou assim, ó, Deus, ele é
tão bondoso, tão misericordioso, que entende nós mães, que você vai ter os seus filhos e ele vai apagar da memória tudo aquilo que pode te trazer sofrimento e tristeza. E eu posso falar com todas as letras que isso realmente aconteceu na minha vida. Que legal, Sara. Deus fez isso. Eu não consigo lembrar de nenhuma tristeza ou ou algo que pudesse me trazer arrependimento nesse período da gestação e até mesmo da criação dos meninos. Que legal, Sara. E como você separa assim vantagens e desvantagens? Como que foi esse período quando ele nasceu até hoje, então, assim, a rotina deles? Ó, eles têm 1 ano e 1 mês de diferença. Pra mim, eu achei que ia ser uma loucura, mas algumas mães que deram apoio pra mim, quando eu falo algumas, é algumas mesmo, a gente pode contar no dedo, tá? Porque as outras pensou que eu ia vacilar, mas sinto te informar, meninas, que isso não aconteceu. E o que aconteceu? Elas falavam assim, ó, não se preocupa porque vai criar tudo junto. E realmente, no período que o Gabriel nasceu, que é o mais novo, o Miguel tinha 1 ano e 1 mês. Então o Miguel, ele comia, mas comia com auxílio. Andava, mas andava com auxílio. Tudo com auxílio. Ele podia fazer algumas coisas sozinho, mas boa parte dessas coisas era com auxílio. Com o Gabriel, não. O Gabriel era recém-nascido. Ele tinha total dependência de mim e de qualquer outra pessoa. Então, nesse período, que foi, eu posso falar para vocês que era o período crítico, né? Que era cuidar de 2 bebês em momentos diferentes. Eu tive uma parceria muito grande com a minha sogra. Legal. Quando o Gabriel nasceu, o Miguel já fazia 1 mês que ele estava na creche. Então, como o Miguel é o filho de vidro, né? Que a gente fala que o primeiro é filho de vidro, eu não queria que ele ficasse o período integral na creche. A minha sogra, ela com todo o amor do mundo, falou assim, ó, coloca ele na creche. Na realidade, ela nem queria que ele entrasse na creche. Mas eu falei assim, não, ele precisa entrar. Ele entrou na creche, então ele ficou no período da manhã, então ele entrava às 7 da manhã e saía meio-dia. Então ele ficava o período da manhã na creche e à tarde o meu esposo pegava ele e levava para casa da minha sogra. Eu só ia ver o Miguel às 5 horas da tarde, quando meu esposo pegava ele e trazia para casa. Entendi. Então, esse período que eu tinha o apoio da creche, o apoio da minha sogra, eu era a mãe 100% do Gabriel. Então, tudo que o Gabriel precisava era comigo naquele período. Quando o Miguel retornava para casa, nós fazíamos uma troca. Eu ficava com o Miguel, o Michael ficava com o Gabriel e eu só pegava o Gabriel na hora de dar mamar ou quando a gente entrava para dar banho. Quando entrava para dar banho, era todo mundo junto, não era só uma pessoa, era eu, meu esposo e o Miguel. Então o Miguel, ele era participativo 100% nesse período, enquanto o Gabriel era bebê. Que legal. Quando o Gabriel fez 1 ano, o Miguel fez 2 anos, eu comecei a ver os dois igualmente. Porque como era, como eu falo, né? Quase gêmeos. Quase gêmeos, né? Com certeza. Então, quase gêmeos. Então, eu começava a ver eles igualmente. Então, alguns processos que eu tinha que passar pro Miguel, do desfraude, desmamá-lo de algumas coisas, eu fazia com o Miguel, e quando eu olhava pro Gabriel, o Gabriel já estava fazendo isso também. Então, essa é uma das vantagens que eu vi em relação a tudo isso, né? Os dois cresceram juntos, como qualquer família, como qualquer irmão, né? Que tem os seus momentos de briga, os seus momentos de amores intensos, os momentos que eles precisam ficar longe. Mas essa é uma das vantagens, que tudo que estava acontecendo com um acontecia com o outro, né? Um aprendia algumas coisas. A única coisa que o pessoal fala, né, bastante, o seu filho regrediu. A única coisa que o Miguel regrediu foi a chupeta. Por quê? Porque o Miguel já estava deixando a chupeta, né? Porque ele já tinha entrado na creche.
Então, na creche tem horários específicos para você usar a chupeta. Ele já estava deixando a chupeta enquanto o irmão estava iniciando o uso da chupeta. Só teve esse período, mas quando eles fizeram 2 anos, quando o Miguel fez 2 anos, o Gabriel fez 1 ano, os dois deixaram de usar a chupeta. Ah, que legal, isso é legal. Então, várias coisas assim, desfralde, chupeta, foi praticamente juntos. Tirava de um, o outro saía, tirava de um. Porque até então que tinha esse negócio de irmão mais velho, ia copiando, né? Ah, o fulano fez, eu vou fazer. O Miguel fez, eu vou fazer também. Eu acho que quem tem uma idade muito avançada, não tão próximas como a minha, possa ser que encontre dificuldades mesmo. Eu tenho relatos de outras mães também. Eu tenho irmãs, né? A minha irmã mais velha é de escadinha mesmo, é de 5 em 5 anos. Nossa. Elas têm a diferença. As 3 filhas dela e o mais velho são de 5 em 5 anos. A minha outra irmã, a diferença já era muito grande. É uma diferença de praticamente aí uma faixa de 12 anos. Nossa. É porque eu acho assim, como foi tão próximo que o Gabriel não teve muito tempo pra sentir tudo era meu, tudo era pra mim. Foi um período grande eu com os meus pais e de repente chega mais um irmãozinho que eu preciso dividir a atenção. Então foi um período curto e ele era também muito pequeno e ele nem lembrava muito disso. Eu acho que é uma das maiores dificuldades quando tem essa distância, né, de idade. Por isso que rola o ciúmes. Eu acho que é uma dificuldade mesmo. Eu não tive isso, não tive ciúmes. Essa história de bater por causa de ciúmes, de brigar por causa de ciúmes, não. Que bom. Não, isso não aconteceu não com eles. Que legal. E você trabalhava com os dois ou não? Você começou a trabalhar depois que o segundo nasceu e depois que ele ficou um pouquinho maior? Isso daí, igual eu falo, né? Isso aí é uma outra história. Tem os bastidores, né, dessa situação, que também pode ser por uma outra conversa. Tô vendo que vai ter que ser outro papo de mãe com a Sara de novo. O que acontece? Na época que eu tive o Miguel, eu não trabalhava. Não, eu trabalhava assim, minto. Eu tive que voltar a trabalhar. O que acontece? Eu tava saindo de um emprego e quando eu saí do emprego, eu tive que fazer o exame. Eu descobri no período que eu tava grávida. Ah, entendi. Foi aí que eu descobri. Aí eu tive que voltar a trabalhar. Então eu voltei a trabalhar e quando eu voltei a trabalhar, eu fui mandada embora, porque foi um pedido meu. Aí eu fui mandada embora. Quando eu fui mandada embora, depois que tudo tinha dado certo, eu descobri que eu tava grávida do Gabriel. Então, eu trabalhei grávida todo o período, né? E quando eu voltei a trabalhar, quando eu já tinha ganhado o Miguel, que é o mais velho, eu também tive a parceria da minha sogra. Minha sogra ficava com ele no período que eu trabalhava. Eu não deixei de dar de mamar. Mas também não fiz igual muitas mães fazem, que esse é o correto, mas eu não fiz por falta de paciência, viu, mãe? Não é porque eu não queria, não podia, não tinha condições mesmo. Foi uma opção minha, eu não tinha paciência mesmo de ficar tirando leite, guardando na geladeira, fazendo todo aquele processo, eu não tenho paciência para isso. Então, o que eu fazia? Ele tomava o leitinho de fórmula lá com a minha sogra, mas quando eu chegava em casa, era livre demanda. Tomava quantas vezes queria, de madrugada, deixava ele livre para fazer isso, né? No Gabriel, eu voltei a trabalhar quando ele tinha 5 meses. Foi um período muito, muito, muito difícil. O Miguel, ele teve uma facilidade muito grande de desmamar. Ele saiu do meu peito muito fácil. Eu não tive problema. Quando ele queria peito, eu dava, mas ele gostou muito da mamadeira. O Gabriel, eu tive um problema muito sério com ele, a ponto de ele ficar 1 semana sem se alimentar, no período que eu ficava fora de casa. A gente tentou tudo aquilo que era certo e tudo aquilo que era errado, a gente tentou. Né? Não vou ficar falando pra vocês que, porque a gente usa a fórmula... Maternidade na vida real, né? Maternidade real. Maternidade na vida real é isso, gente. A gente colocou... açúcar na mamadeira, no bico, colocou mel. Ele precisava comer. O que não tinha. Ele tinha que comer. E ele não
comeu, não comeu, não comeu, não comeu, não mamou, quer dizer. Então eu saía do serviço, eu chegava no portão, ele já tava assim, desesperado de fome. Tadinho. O meu peito tava bem cheio, acho que eu conseguia tirar no serviço umas 2 vezes. Ele ficou desesperado. No período do Gabriel também eu tentei tirar o leite, deixar, mas não rolou porque ele tinha um contato com a mamadeira, o problema dele era a mamadeira. E depois de muito, muito tentar mesmo, para vocês terem noção, eu comprei a mamadeira mais cara, comprei todos os bicos para poder ver se ele conseguia, só gastei dinheiro e vocês não acreditam o que aconteceu. Eu peguei uma mamadeira mega velha que tinha em casa e dei para ele. Ele comeu? Bebeu? Com certeza bebeu. Ai, meu Deus, não acredito. Mas e a gente teve que colocar açúcar Pra tá? ele tomar. Pra beber. Mas depois que ele pegou bem a mamadeira, tá? Pra ninguém me criticar aí, eu sei que já vão. Pra ninguém me criticar aí, a gente colocou. Ele voltou pra fórmula, aí ele já tinha desmamado mesmo, já não tinha peito pra ele mais, não tinha leite, não tinha mais nada. Aí ficou tudo certo. Mas a gente suou bastante nesse período com ele, viu? Legal. Mas acho que a gente vê na internet, Sara, o pessoal romantizando muito a maternidade. E aqui é papo real, dia a dia de mãe, realmente. E Exatamente. acabou. E toda mãe Eu sabe. gostaria que fosse, viu? Eu gostaria de acordar para dar de mamar, linda, maravilhosa, com os meus peitos super em pé, super durinhos. Eu queria, assim, encostar no sofá e não sentir a dobra da minha gordura. Gostaria! Ora! Gostaria de bastante coisa, viu? Mas a realidade no e cru é essa. Você deu de mamar, A tudo gravidade. que a gravidade ajudou bastante, tá? Todo esse processo de ser mãe. Então, a gente não pode romantizar uma coisa que não é romântico. Vamos deixar de ser louca, né? Vamos deixar de ser louca, porque não é nada romântico. Tem os seus momentos, gente, maravilhosos. Igual, eu já tive um momento quando eu tava dando de mamar pro meu filho que eu chorei. Chorei de amor? Não, chorei de ódio, porque eu queria acabar com a vida dele mamando no meu peito, com uma dor desgraçada, mas eu tava lá dando de mamar, que eu falo, eu sou Eu sou mãe, mãe aqui forte. tem que mamar mesmo, eu sou forte, sou corajosa, toma aqui esse leite, mas querendo assim, amassar a cabeça dele. Mas como você é mãe, você dá, você vai chorando, assim, desesperada. E eu tinha que sair do lugar que eu tava, porque eu chorava mesmo, eu chorava de dor. Isso na segunda gestação, tá? Na primeira gestação, ela foi muito gostosa para você ver como um filho Não é diferente do outro, uma gestação é diferente da outra. O Miguel, ele teve uma pega maravilhosa, demorou para eu entender, mas ele teve uma pega maravilhosa. Mas o Gabriel, ele destruiu o que eu achava que era ainda bonito. Ai, Sara. E só pra gente finalizar, vamos fazer aquele jogo rápido, bate e volta, sabe? Tá. Falando sobre filhos, o que você diria sobre a maternidade? Maternidade é um presente de Deus. Por mais que a gente fale, o corpo ficou diferente, você engordou, você emagreceu, seu peito caiu e não sei o quê. Gente, ser mãe, eu sou apaixonada pelos meus filhos. Eu não sei porque eu não tive eles antes e eu não sonhei com eles antes. Então, se você tem condições físicas para ter um filho, tenha, mesmo que seja um, mas tenha um filho. É algo extraordinário, é surreal, gente. É surreal ter filhos. Verdade. E recém-nascidos. Olha que você teve dois, hein? Ai, Bem ali gente, é uma próximos. caixinha de surpresa. Uma caixa de surpresa. É como se você abrisse um presente todos os dias, né? Você abriu, ai, que lindo. Ai, que maravilhoso. Ai, eu vou ver se ele tá respirando. Ai, ele tá. Ai, ficou com febre. Ai, meu Deus, vamos pro hospital, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Todo dia era dia de surpresa pra mim. E eu achava isso o máximo na primeira gestação, né? Ai, vamos ficar em pé, eu vou ter que dar de mamar sentadinha. Ai, na segunda gestação, ai, Jesus, não é bem assim. Aí você vê que tudo é diferente.
Você, Bruna, teve uma gestação diferente da minha, que teve diferente da minha irmã, que teve diferente da amiga de tal. Eles não vêm com uma receita, eles poderiam vir, sei lá, com alguma coisa na mão, falando, É você tem assim. que fazer isso, sim, é assim. E não é, você descobre que as coisas não são do jeito que estão nos livros, que as psicólogas, os terapeutas, as nutricionistas, todo mundo fala. Um filho é diferente do outro, e eu posso dizer que é uma caixinha de surpresa. Legal. E a amamentação? Ai, não vamos romantizar, gente. Ai, não vamos criar uma expectativa maravilhosa desse momento, né? Porque eu acho que você precisa sim dar de mamar. Eu sou enfermeira, então eu acredito, creio e prego isso, né, para outras mães também, que é necessário que você dê o seu leite para o seu filho, para que ele possa crescer, para que tudo que ele precisa tá no seu leite, né? O quanto tempo você puder fazer isso, faça de livre demanda, né? Mas existem as suas coisas boas e ruins para você, né? Igual, como eu disse, o Miguel, ele teve uma pega maravilhosa. Então, o bico do meu peito saiu zeradinho, do jeito que ele recebeu. Eu recebi de volta. Tá Ele foi maravilhoso. bem. Agora, do Gabriel, foi lindo, ele usou muito bem, viu? O bico do peito. Agora o Gabriel, gente, ele destruiu o bico do meu peito. Eu dava de mamar chorando, desesperada. Por quê? Porque ele não teve uma boa pega. Saiu até pus do meu bico, eu tive que Nossa, tratar, rachou, deu né, todo de um problema. tanto. Achou. Ai, gente, Sangrou deu e. até, ai, Ok, sangrou. próxima pergunta. Eu liguei. Ai, eu não liguei, tava mamando, tava ótimo. Ai, meu Deus. E o tempo da Sara? Existe? O tempo da Sara, por incrível que pareça, ele existe sim, porque eu faço valer a pena, É isso gente. aí. Eu faço valer a pena o meu tempo. Antigamente, isso também é uma outra história, né, Bruna? Um outro momento, um outro papo de mãe. Quando você é mãe, você se anula. Você se anula como mulher, você se anula como esposa, você se anula. Não existe mais aquela Sara que tinha aquele vigor, que tinha aquele corpo, que usava tais roupas. Não existe mais, acabou. Agora a Sara é outra coisa, é a mãe, é aquela mãe que precisa usar aquele sutiã de amamentação. No meu caso, gente, eu tive 2 gestações, uma seguida da outra, então eu não usava mais sutiã, só usava sutiã de amamentação por 2 anos da minha vida, pelo amor de Deus. O que é isso para uma mulher? Isso é um pesadelo. Então, e eu comecei a ver e eu permiti que os meus filhos se afastassem de mim, eu permiti que o meu esposo se afastasse de mim. Por quê? Porque eu não estava tendo tempo para mim. Eu gostaria, mães, Bruna, de ter o tempo ouro. O que é tempo ouro? Ter mais tempo para mim, de viver num salão de beleza, de poder tomar vários chás com as minhas amigas, de poder ter a minha casa sempre limpa e arrumada. Eu tenho? Não, não tenho. Claro que não. Mas, lógico que não. Mas o que eu tenho? Eu tenho tempos curtos, mas tempos de qualidades que eu dou para mim mesma. Ó, agora, hoje mesmo, igual hoje. Hoje eu decidi que eu ia ter um tempo a mais em relação à minha devocional. Então, eu deixei o meu esposo de lado, deixei os meus filhos dormirem até um pouco mais tarde para que acontecesse isso comigo. Em outros momentos, hoje eu vou me dar o luxo de fazer a unha no salão. Hoje eu vou me dar ao luxo de ir me cuidar no salão. Então, eu procuro fazer isso comigo, para o meu prazer, para que os meus filhos também possam ver e encontrar uma mãe saudável. Porque ninguém quer, nem o seu marido, minha querida, e nem os seus filhos querem uma mãe louca dentro de casa, uma mãe descabelada, uma mãe que fica gritando, né? E eu sei que a gente faz isso, né, Bruna? E como isso é importante, Sara. Nós mães, a gente acha que tem que cuidar de tudo e de todos e nós não existe.
Se a gente dá conta de tudo, beleza, tarefa cumprida. E tá errado. E a gente, antes de ser mãe, a gente era uma pessoa, era uma mulher que casou. E aí, e o marido perde aquela mulher que casou? Não, gente, a gente precisa se cuidar. E outra, pra gente estar bem, pra cuidar do marido, da casa, do trabalho, dos filhos, a gente precisa estar bem também. Então a gente precisa respirar, ter um tempo nosso, colocar as ideias no lugar. Imagina, a casa sempre com criança, bagunça, grito. E quando que você para pra pensar, pra refletir, pra se organizar? Então precisa, por mais difícil que seja, precisa ter, nem que seja meia hora todos os dias, precisa. É importante. Ó, exatamente. Eu não tenho longos períodos como esse. Mas todo período que eu tenho, igual você falou, 30 minutos, Já, nossa, uma já dá. hora, já tem que celebrar isso. Oh, Gente, tem que é um celebrar. renovo. Porque nem no banheiro, fazendo suas necessidades, você tem paz. Então, o momento que eu tenho, e eu posso falar pra vocês, às vezes o momento que eu tenho é o momento da minha ida até o meu serviço. É um tempo que eu pego pra mim. Outro tempo que muitas pessoas me conhecem, sabe? São as minhas madrugadas. Às vezes eu não consigo fazer no período que eu tô com eles aqui, porque as atividades são muitas. Mas eu deixo de dormir um período para poder executar algumas coisas para mim. Estudar, assistir uma série, assistir um Coisas filme. que te fazem bem, que te Fazer a agrade. minha unha. Gente, a minha terapia do amor é fazer a unha da minha mão. Ai. É quando eu penso, é quando ninguém existe para mim. Sara, e qual que foi o seu maior desafio até o momento? Ó, hoje, muito mais do que a própria gestação, o nascimento das crianças, o ensinar a andar, a falar, a comer, hoje, o que eu acho mais difícil, eu sei que será uma das coisas que ainda vai ser mais difícil, é ensinar os meus filhos no caminho em que eles devem andar, né? Eu sou cristã e eu acredito em Deus, eu frequento uma igreja, então eu quero que os meus filhos conheçam quem é Jesus, a ação dele nas nossas vidas, o projeto dele para conosco, para com a família. E eu sei que no momento que nós estamos vivendo atual e aquilo que a gente ainda vai viver, vai ser bem difícil para nós. Legal, muito bom. E Sara, qual é o seu recado, pela sua experiência, para essas mamães que receberam a mesma notícia que você? Tô grávida de novo, já tenho um bebê em casa, ou já tenho um bebê e outra criança, ou ainda vão passar e vão assistir esse vídeo, que tem marido, esposa, trabalho. O que você diria para acalmar o coração dessa mãe? Minhas queridas, vocês vão dar conta. Eu não tive uma pessoa, né? Eu tive poucas pessoas, mas eu não tive algumas pessoas que me disseram que eu daria conta, porque eu teria um Deus que pudesse me ajudar nesses momentos. Por mais que a minha casa muitas vezes estivesse cheia, com as duas crianças, com meu esposo, muitas vezes eu me senti sozinha, mas o meu consolador, o meu amigo era Jesus Cristo, era o Espírito Santo, a ponto de muitas coisas eu ter falado para ele e ele ter me respondido em momentos que eu não achava que eu ia ter respostas. Então, se você ainda tem dúvidas sobre a maternidade, tenha o seu filho, você vai dar conta. As coisas elas vão acontecer naturalmente, mas você não pode ficar desesperada, porque o desespero ele cega a ponto de você não poder aproveitar os momentos maravilhosos que você vai ter com os seus filhos. Vai ter momentos que você vai chorar de raiva, vai ter momentos que você vai querer pegar a cabeça do seu filho e puxar, mas o amor por eles é tão grande, que você vai olhar e vai falar, vai valer a pena cada instante. Então eu digo para você que está vivendo ou vai vivenciar isso, você vai dar conta. E quando o desespero bater na sua porta, na porta do seu coração, clame ao Senhor pela ajuda, porque o socorro vai vir.
Amém. Legal, Sara. Muito obrigada, viu, por aceitar mais uma vez o convite aqui do Sextou com Papo de Mãe. Vai ajudar muitas mamães e encorajar também, porque é um desafio, né? Ser mãe de quase gêmeos. E eu só tenho que te agradecer. Imagina, o prazer é todo meu. E eu gosto desses momentos, Bruna, porque, igual que a gente falou, né? Muitas pessoas romantizam o casamento, romantizam os estudos, romantizam uma profissão, romantizam a maternidade, mas não sabe ao fundo o que isso traz, tanto de benefícios quanto de malefícios para as nossas vidas, né? Se você não souber tratar essas coisas de forma correta. É verdade. É verdade. Então a gente vai ficando por aqui. Lembrando que com certeza vai ter outro Sextou com Papo de Mãe com a Sara, porque ela tem muitos assuntos para ainda compartilhar com a gente. Mas hoje a gente vai ficando por aqui e a gente te aguardo no próximo Sextou com Papo de Mãe. Beijo!